tenho pensado, e meditado um pouco, e acredito que vamos basear o que vamos falar hoje nesse texto, de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4, que diz assim: "E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus." Diz comigo: a minha suficiência vem de Deus. Escreve aí no chat: a minha suficiência vem de Deus. Então, irmãos, quantos sabem que Deus não é um Deus que anda na reserva? Você nunca vai ter prejuízo em achar que em Deus você vai ter um nível baixo de economia. Mas em Deus há toda suficiência para que possamos viver dentro desse padrão elevado o qual Ele estabeleceu para as nossas vidas. E eu acredito que é do desejo de Deus que cada vez mais possamos nos tornar conscientes da sobreexcelente grandeza do seu poder. E que possamos caminhar dentro dessa suficiência. Não dentro da nossa suficiência, porque quantos sabem que se você caminhasse na sua suficiência, você não iria muito longe. Mas como estamos debaixo da suficiência de Deus, estamos com um futuro garantido. E eu acredito que quando a gente começa a tomar uma revelação maior da suficiência do seu poder, a gente volta cada vez mais para aquela fé raiz. Eu não sei se você já teve uma mãe raiz? Aquela mãe raiz que você... A minha mãe era assim, se eu estava chorando sem motivo, ela falava: você está chorando por quê? Porque se você não tem motivos para chorar, eu vou te dar um motivo para chorar. Então, ela não perguntava a mim o que é que está acontecendo, o que é que você tem, você está estressado. Não, ela era rapidinha a curar qualquer sintoma de depressão. Então, a gente não pode ter uma fé diluída, porque o sobrenatural não é uma opção, é uma necessidade. A gente precisa reconhecer que temos uma vida apoiada no poder de Deus. Sabe, Timóteo estava vivenciando situações difíceis em sua caminhada, e Paulo fala com ele, em 2 Timóteo 4:7, ele diz: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé." Há versões que dizem: "mantive a fé", porque a fé não diluída, a fé raiz, é o que manteve Paulo em uma vida de sucesso diante de qualquer oposição, diante de qualquer colapso. E ele estava dizendo a Timóteo: é esse tipo de fé que você precisa manter nessa hora difícil. Você não tem que sentir pena de si mesmo, você não tem que recorrer aos externos, mas você precisa reconhecer que a fé é a vitória que vence o mundo, que a fé vai te manter de cabeça erguida em qualquer tipo de adversidade que você venha a vivenciar. E é nesse contexto que Paulo diz a Timóteo: porque Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. A versão King James diz: ele te deu espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Ou seja, ele está dizendo: o poder de Deus vai governar as 3 dimensões de sua vida e você estará em uma saúde espiritual adequada em toda e qualquer esfera, se você apoiar a sua vida nessa fé sobrenatural. E nós estamos em uma era em que podemos rapidamente substituir o ouro pelo bronze. E eu me lembro da passagem de 1 Reis, no capítulo 14, versículo 25. É um momento, nesse contexto, os escudos de ouro que Salomão haviam estabelecidos é roubado pelo rei do Egito. E o novo rei, Roboão, ele substitui os escudos de ouro pelos escudos de bronze. Ele tenta pegar o caminho mais rápido e mais fácil. E isso faz com que Israel entre em uma decadência de riqueza, uma decadência de moral. E é interessante porque em Isaías 60 diz: eu restituirei o ouro. Eu trocarei o ouro eu trocarei o bronze pelo ouro. Ele estava dizendo: eu vou restaurar aquilo que foi danificado. E eu te digo, nós não podemos, irmãos, substituir o ouro pelo bronze. Nós nunca podemos entrar tanto no natural, ao ponto que vamos desconsiderar o sobrenatural. Estamos em um tempo onde existem tantas soluções externas, colocadas ao nosso redor. E graças a Deus por todas as soluções naturais que existem. Mas nunca o natural vai substituir o sobrenatural. Se nós fundamentarmos a nossa vida no natural, a gente vai se enraizar em uma cisterna rasa que não retém água. Mas quando nós ficamos na fé do tipo de Deus, nós ficamos em uma fonte inesgotável. Nós temos aquela confiança: a suficiência de Deus vai me suprir hoje, a suficiência de Deus vai me suprir amanhã, e eu tenho um futuro guardado em qualquer arena da vida. Então, sabe, quando as situações surgem, qual é a sua primazia? Quando uma dor aparece, qual é a sua primazia? É o medicamento ou é a palavra de Deus?
A gente não é contra medicamento, a gente não é contra remédio, a gente não é contra todos os recursos naturais que são necessários para que a gente possa viver bem, mas a nossa primazia vai determinar em que raiz nós estamos estabelecidos. Eu me lembro uma vez, né, o apóstolo Guto, há um tempo atrás, ele chegou aqui no ministério e ele mesmo falou, né, que estava com alguns sintomas de gripe, e eu perguntei para ele assim, o senhor está tomando alguma coisa? E ele disse, estou. Aí eu falei, o quê? Ele disse, Marcos 11, 23. Aí eu disse, amém, eu estava pensando exatamente nesse medicamento, né? Só que não. Mas o que é que ele estava dizendo, irmãos? Eu estou me conectando ao padrão mais elevado. Amém? Porque a fé funciona ontem, a fé funciona hoje e a fé vai funcionar em qualquer fase que você esteja conectado. E sabe, a Bíblia fala, né, lá em Lucas 5, naquele momento, né, em que eles passaram a noite inteira pescando e eles passaram a noite inteira debaixo da sua própria suficiência. E a Bíblia fala que Jesus disse, né, lance as redes, e Pedro justificou. A gente passou a noite toda, né, e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Ele estava dizendo, eu fiz tudo o que eu podia fazer na minha suficiência, o que eu sabia desse trabalho, o que eu sabia fazer nos meus recursos já foram feitos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua suficiência, sobre o que você está dizendo, eu vou lançar as minhas redes. Eu não sei que situação você está vivendo aqui, não sei que situação você está vivendo aí, você que está nos assistindo do seu escritório, da sua casa, mas eu quero te dizer uma coisa, não importa quantas tentativas você já tenha feito, Deus está dizendo, jogue as redes essa manhã. Né? Se apoie na minha suficiência, e se você se apoiar na minha suficiência, você vai receber todo o benefício da primazia da palavra de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, essa é uma oração tão conhecida, né? Era uma oração que o irmão Reagan fazia por ele mesmo, e diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para que você saiba qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia do seu poder que ele operou em Cristo. Né? Essa iluminação iria vir para que eles pudessem ter uma revelação, para que eles saibam. Quantos querem viver uma vida em que você vai saber? Vai saber a estação que se encontra, vai saber as fases da vida. Irmãos, Deus não quer que a nossa vida daqui a 2, 5 anos esteja no mesmo estágio. E quando a gente caminha debaixo de uma iluminação precária, a gente caminha em um lugar de estagnação. Mas quando você se fundamenta na iluminação que Deus estabelece, sua vida vai ser de degrau em degrau. E de glória em glória. E quando nos apoiamos nessa suficiência, nós vamos desfrutar, né, de um âmbito sobrenatural. Vamos andar dentro de um padrão divino. Vamos andar dentro do padrão de Deus. E o padrão de Deus é um padrão sobrenatural. É um padrão em que nós consideramos que a sua suficiência está estabelecendo as nossas vidas. E quando nós nos apoiamos nessa suficiência, a gente não se move no plano de Deus baseado no que estamos sentindo, porque sentimentos são hoje e sentimentos não são amanhã. Né? Eu me recordo de uma pessoa que estava uma vez conversando comigo e Miriam, e a pessoa dizendo, porque eu sinto que eu não sou bem tratado aqui, nessa igreja, então eu não sinto que estão me recebendo bem, eu sinto que quando eu chego as pessoas não me aprovam, eu sinto, mas eu fui para outra igreja e lá eu senti que me receberam bem, lá eu me senti que eu fui acolhido, e eu parei aquela conversa, eu já estava dando sono, você sabe quando você começa a cochilar no meio de uma conversa entediante, e eu disse para ele, rapaz, até agora tu só falou que sente, eu não falei Deus envolvido em nenhuma das tuas decisões. E se você vai tomar suas decisões baseado no sentimento, você vai colher o que o sentimento vai te dizer. Mas quando você toma sua fé baseada na fé, baseada em ser guiado pelo Espírito Santo, independente do que o externo fornece, você vai entrar em uma base segura. Né? Porque mudar de igreja não é como você mudar, né, de mercado, farmácia, academia, não. É um lugar espiritual que fornece algo da parte de Deus. E você não muda de igreja por causa de insatisfação. Você não muda de igreja porque você não foi com a cara da liderança. Você fica no que Deus está te dizendo para ficar, porque ali vai ser o lugar do seu suprimento, ali vai ser o lugar onde toda a assistência de Deus vai vir sobre você. Amém? Então diz comigo, eu não me movo pelo externo. Então, quando estamos nessa autossuficiência, nós estamos vivendo em um fluir mais elevado. É interessante porque quando Jesus apareceu para o irmão Reagan, ele disse, o melhor de Deus para os seus filhos é que eles nunca adoeçam, nunca tenham acidentes. Quantos querem viver no melhor de Deus?
No melhor de Deus, onde você nunca vai adoecer, onde você nunca vai ter acidentes. E eu não estou dizendo ou querendo colocar condenação se você por acaso está em uma circunstância de enfermidade, se teve alguma situação de algum acidente, mas eu quero dizer que o poder de Deus pode te tirar disso. E é interessante porque dentro dessa mesma visitação, Jesus disse ao irmão Reagan também, aqueles que estão passando por tratamentos médicos, eu vou acelerar o processo de cura. Aleluia, eu não sei que tipo de situação, mas Deus está aqui para acelerar o processo de cura. Deus está aqui para trazer uma aceleração. O diagnóstico diz, você vai precisar viver a vida toda nesse tratamento. Mas Deus diz, eu vou acelerar o processo de cura. Eu vou antecipar os tempos, eu vou mudar as estações. Eu vou pegar aquilo que estava para acontecer daqui a 10 anos e vou trazer para acontecer agora. Você não vai ficar nesse tipo de vida, onde uma bengala espiritual vai estar te sustentando o tempo inteiro. Não, essa é a hora da plenitude. Essa é a hora de sermos plenos em Deus. E nessa caminhada você vai desfrutar de todo o bem do Senhor. E sabe, existem alguns pontos que estar na suficiência de Deus vai desencadear sobre a sua vida. Primeiro, viver debaixo da suficiência de Deus vai desencadear uma vida de saúde divina. Quantos querem viver uma vida de saúde divina? Não uma vida de doença em doença. Não uma vida de medicamento em medicamento. Não, nós vamos viver uma vida debaixo de saúde divina. O sistema mundano, irmãos, vai querer sempre nos colocar em uma máquina, em um tipo de mentalidade, onde sempre vai trazer a nossa vida para um tipo de dependência. E se a gente fundamenta a nossa fé somente na próxima reportagem, no próximo diagnóstico, nas próximas estatísticas, mas a nossa estatística está na palavra de Deus. Ela foi ontem, ela é hoje e ela é amanhã. Ela está superando qualquer tipo de diagnóstico, qualquer tipo de nova modalidade. Nós estamos na modalidade da fé. Nós estamos na modalidade do poder de Deus. É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos que vivifica o nosso corpo mortal. Precisamos sim fazer coisas no natural, precisamos tomar, mas sabe, eu lembro de uma época, né, que o povo ficava naquela pilha de ver sempre o pH da água, e eu até chegava no lugar, eu queria ver o botijão de água, mas não tinha lá, o botijão estava dentro de uma cápsula, você não tem como ver o pH da água, e a gente que viaja todo o tempo, não tem como você ver o pH da água. Ou você crê que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está vivificando seu corpo mortal, ou você vai viver, irmãos, debaixo de uma pressão que não é a pressão que o céu estabeleceu sobre você. Aquilo que está no nosso controle nós podemos fazer, mas tem coisas que saem do nosso controle, mas estão no controle do céu, e precisamos ter essa confiança que nossa suficiência vem de Deus. Diz comigo, a minha suficiência vem de Deus. E como Provérbios 4,18 diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando. Diz comigo, a minha vida vai aumentar, vai avançar, você não vai decair a cada novo ciclo, não, você vai avançar. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Salmo 92,13 diz, pois os que estão plantados na casa do Senhor florescerão no pátio do nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, amém? Isso estava em uma velha aliança baseada em promessas inferiores, e a Bíblia fala em 2 Coríntios 3,8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Se Deus operou com tamanho poder sobre uma velha aliança, a sua autossuficiência está operando nessa aliança, que está baseada em promessas superiores, e nós estamos enraizados nesse lugar sobrenatural. E eu te digo, irmãos, existem mensagens que nós devemos ver, ouvir, porque fé não vem pelo que você ouviu, fé vem pelo ouvir. E se a gente não tem uma diligência de sempre estar ouvindo as mesmas coisas, a gente começa a decair na fé, a decair nas nossas confissões, a decair na forma como nós pensamos, a decair do padrão de Deus. Eu me recordo, né, há 2 anos atrás, a gente viajando muito, eu comecei a dizer muito, eu estou cansado. Eu estou cansado. E você gosta de falar com alguém que se compadeça, né, com sua fala. Fala com alguém e diz, eu estou cansado. E a pessoa, meu Deus, é verdade, você está trabalhando muito. Né? Ou alguém que sente uma dor e gosta de falar para alguém que vai se compadecer com aquela dor. E vai dizer, eu estou com uma dor na perna, e você quer que alguém diga, me fala dessa dor. Olha, é uma dor fina que desce pela perna, vai pelo pé, depois sobe de novo e você começa a ver a dor. Né? Tem gente que gosta, mas sabe, a gente precisa ter uma fé raiz. Quando alguém falar, estou com uma dor, você vai dizer, pelas pisaduras de Jesus você está curado. Você não pode ficar tolerando o que Deus não tolera, porque se você começar a tolerar algumas coisas, o diabo te mata. E você sai da terra antes do tempo, mas nós vamos ficar na fé raiz.
Porque nós não morreremos, irmãos, mas viveremos e contaremos os feitos do Senhor. Nenhuma doença vai cortar você da terra. Ei, você que está aí online, não sei se você está vivendo uma circunstância de doença, mas você não vai ser cortado da terra. A vida e a saúde se estabelecendo agora sobre o seu corpo físico. Do alto da cabeça à planta do pé. E eu me lembro que falando isso demais, estou cansado. E o Espírito Santo lidou comigo. Ou você corrige isso, ou você não chega nem no fim do ano. Então ele disse, em vez de você ficar dizendo eu estou cansado, por que você não fala versículos de força? Eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sim, você realmente está em uma correria, mas você pode colocar sua boca para cooperar com isso ou colocar sua boca para não cooperar. Então, toda vez que eu era tentado em falar, eu estou cansado, eu dizia, eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Oh, aleluia, eles caminham e não se fadigam, eles correm e não se cansam. E, irmão, era como tomar uma coisa na veia, né? Aquele energético poderoso que você toma, passa 3 dias assim. Aleluia. Por quê? Porque é um medicamento de Deus. É a vida de Deus que se levanta dentro de nós. E sabe, irmão Reagan, né, tem um testemunho maravilhoso em toda na suficiência natural. Ele estava condenado a morrer com 17 anos de idade, mas ele se apoiou em Marcos 11, 23. Ele se apoiou na suficiência de Deus e no que Deus estava dizendo a seu respeito. Então, uma vez uma pessoa falou comigo, rapaz, você fala tanto do irmão Reagan, do pastor Bud, mas essas pessoas fazem parte da família da fé, fazem parte da minha vida, do meu testemunho. Você não fala da sua família? Você não fala das pessoas que são importantes para você? E sabe, Deus, quando se apresentava para uma geração futura, ele dizia, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se Deus era interessado em demonstrar o seu legado e o seu compromisso com gerações anteriores, quanto mais nós. Nós precisamos levantar o compromisso e a fidelidade de Deus com outros, porque aquela fidelidade vai ser a fidelidade que vai apoiar a sua vida também. A gente não está exaltando o homem, estamos exaltando o que Deus fez, o que a fé fez por meio do homem e o que a fé fará por meio da sua vida também. Quantos estão animados para o que a fé vai fazer no seu futuro? Então, ele foi levantado do leito de morte, né? Foi curado, viveu até 86 anos de idade, apoiando a sua vida nessa suficiência. Uma vida que está apoiada no poder de Deus. E sabe, um outro ponto que confiar na suficiência de Deus vai desencadear para você é proteção divina. Quantos creem em proteção divina? Uma das coisas que o pastor Bud falava, né? Ele dizia, é mais fácil o ladrão raspar a barba de um leão do que me roubar. O que ele estava dizendo? Ele estava apoiado em uma proteção sobrenatural. Ele não importava onde estava, qual cidade, qual nível de criminalidade, qual nível de violência, nós não estamos conectados àquele sistema. Nós estamos conectados a um sistema de proteção sobrenatural. E no Salmo 91, no versículo 1, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia. É interessante porque esse texto ele fala de algo que vai nos abençoar à noite e de algo que vai nos abençoar de dia. É como dizer, a proteção divina está sobre você de noite, a proteção divina está sobre você de dia. Você está coberto em toda fase do dia. Então, se chega tarde em casa, você está coberto. Se sai cedo demais, você está coberto. Se vai para uma cidade violenta, você está coberto. Por quê? Porque você está debaixo, você está dentro do esconderijo do Altíssimo. E em 1 Pedro, no capítulo 1, diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Quantos reconhecem que são protegidos pelo poder de Deus? Escreve aí no chat, diz, eu sou protegido pelo poder de Deus. O Salmo 91 diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Ele está dizendo, mesmo que você veja outros falharem, você não vai falhar. Oi, irmão, mas é porque eu estou sentindo medo, mas não significa que sentir medo, aquilo é seu. Eu estou sentindo um ar-condicionado, né? E aqui não tem tanta telha, então eu sinto mais forte. Mas eu não vou dizer, estou sentindo esse ar-condicionado, acho que esse ar-condicionado é meu, vou levar ele para casa. Não, não é meu.
Então, sentir medo não significa que é seu. Sentir um sintoma mentiroso não significa que é seu. Você diz, eu não estou nesse padrão, eu estou no padrão da autossuficiência. Da suficiência de Deus, da suficiência do céu, da suficiência do sobrenatural. Então, irmãos, você está protegido, seus filhos estão protegidos, os anjos do Senhor são reais e nós precisamos confiar nessa proteção sobrenatural, principalmente porque estamos vivendo em tempos perigosos. E você vai sair bem de casa, você vai voltar bem de casa, o ladrão não vai te achar, você não será roubado em nenhuma esfera. Por quê? Porque você está protegido pelo poder de Deus. Eu contei isso lá na conferência, de pastores, quando eu morava em Caruaru. Eu precisava dormir na cidade, porque eu morava na zona rural, então eu tinha que dormir na casa de alguém para poder ir para os cultos no final de semana. E eu saía da igreja que era no centro e ia para a casa da pessoa que me abrigava, e era longe, eu tinha que fazer um percurso a pé e eu passava por um lugar perigoso, Felipe conhece lá também. E a gente foi, e eu estava voltando para casa, e um cara me abordou, e ele mexeu como se estivesse com uma arma e disse assim, passa aí teu relógio. E eu fui, peguei, dei meu relógio, nunca tinha vivenciado uma situação daquela. E ele pegou meu relógio e foi embora. E uns segundos depois, um cara chegou de moto, assim, vestido de policial, e olhou para mim e disse, aquele homem roubou você? Eu disse, roubou. Aí o cara olhou para mim e disse, você não pode ser roubado, porque você está vivendo um plano. E ele disse, fica aí que eu vou pegar seu relógio de volta. E ele foi atrás do cara, pegou o relógio, me trouxe de volta e disse, vá para casa, você não pode ser roubado porque você está vivendo um plano. Eu não sei se era um anjo, se era um cara nascido de novo, mas eu sei de uma coisa, os céus estavam dizendo, você não pode receber nenhum dano porque você está vivendo um plano. Você não pode viver nenhum dano, irmãos, porque você está vivendo um plano. E se recuse a estar fora de um padrão, que é o padrão do céu. E sabe, um último ponto que a suficiência de Deus vai desencadear sobre você é prosperidade. Quantos querem viver uma vida de prosperidade? E Filipenses 4,14 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza, não é segundo o seu contra-cheque, não é segundo o 13º, é segundo as suas riquezas. Há de suprir cada uma das minhas necessidades. É interessante porque o suprimento, ele aparece antes da necessidade. Deus está dizendo, antes da necessidade surgir, eu já tenho um suprimento. Então, a necessidade que aparecer amanhã, fique tranquilo, você já tem um suprimento. A necessidade que aparecer mês que vem, fique tranquilo, Deus já tem um suprimento. E Deus vai te suprir em toda fase e estação. Se no Velho Testamento, irmãos, em Êxodo 16, do 4 ao 6, diz que Deus alimentava o seu povo todos os dias. E ele diz, diariamente vocês vão comer do pão do céu. Diariamente vocês vão ver a glória de Deus. Entendam, eles estavam no deserto, em um lugar desprovido de conforto, desprovido de suprimento. Mas Deus estava dizendo, o deserto não me limita. A economia não me limita. A fome não me limita. Vocês verão a glória de Deus todos os dias. E como Oral Roberts falava, ele dizia, todos os dias um milagre vem em sua direção. Ele pode ficar em você ou ele pode passar por você. Quantos querem que os milagres fiquem? Ei, que revelação poderosa. Há um milagre para hoje. Há um milagre para amanhã. Há um milagre para quinta-feira. Há um milagre para sexta. Há um milagre para sábado. Há um milagre para domingo. Há um milagre vindo em sua direção todos os dias. E eu declaro que você vai vivenciar milagres. E sabe, necessidades aqui, nesse texto de Filipenses, não está só conectado a necessidades financeiras, mas qualquer tipo de necessidade. Há um suprimento para qualquer tipo de necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade, Deus já proveu um suprimento. E já há uma provisão sobrenatural estabelecida sobre você. E sabe, eu vou caminhar para encerrar com esse texto de 1 Coríntios 2,4, que diz, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se fundamentasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Sabe, irmãos, nós temos um grande referencial, que é o pastor Bud. Ele foi um homem que apoiou a sua vida e chamado no poder de Deus. E eu quero compartilhar com você um trecho do livro dele, Somos Ungidos, o pessoal vai colocar aqui.
Mas ele diz assim, Deus falou com Kenneth Hagin em 2003, que se as igrejas não operassem nos dons do Espírito, poderiam perdê-las nessa geração. Isso não é a vontade de Deus, Ele está desejoso de operar o sobrenatural em nossas igrejas. Que sua igreja não cante e pregue sobre o poder, mas não tenha poder nenhum. Eu digo aos pastores do Verbo da Vida, se não tivermos o mover do Espírito em nossas igrejas, é melhor fecharmos as portas delas. Uma igreja sem as manifestações do Espírito é uma igreja morta. Devemos ter igrejas poderosas com cultos inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo, onde ministros de músicas e da palavra estejam fluindo e operando nos dons. Cultos em que haverá edificação e pessoas sairão restauradas e cheias do Espírito Santo. Igrejas que os doentes saem curados pelo poder do nome de Jesus. Nós precisamos desejar os dons em operação em nosso meio. Eu sempre estarei com expectativa de operar nos dons. Não deixarei de ser movido pelo Espírito Santo. Se todos os ministros do mundo pararem de operar nos dons, ainda assim eu permanecerei firme. Se você é pastor e quer ver sua igreja cheia, você e os seus ministros precisam operar nos dons. Não se engane, cultos especiais e eventos o tempo todo não irão manter a sua igreja cheia. Mas o fogo do Espírito em todos os cultos e também os dons operando durante o evangelismo e outras atividades farão com que muitos sejam salvos e permaneçam congregando naquele lugar. O que ele estava dizendo, a chave do crescimento não é se apoiar no seu próprio entendimento. Qual é a estratégia? Qual é os 7 passos para vencer na vida? Qual é os 7 passos para ter vitória? Não existe 7 passos, não existe um segredo. Existe você manter uma fé apoiada no poder de Deus. E esse foi o homem, irmãos, que viveu pela fé, que veio para o Brasil pela fé, que cumpriu o seu chamado pela fé e que morreu pela fé. E que decidiu tornar o padrão de Deus o padrão mais elevado para que ele pudesse cumprir o seu chamado e o plano divino. E eu te digo, nós precisamos voltar para essa fé raiz. Diz comigo, eu tenho uma fé raiz. Amém, uma fé que não se abala diante da necessidade. Uma fé que confia na operação dos dons espirituais. Não, irmãos, se você vai a uma igreja Verbo da Vida, você não vai encontrar um palestrante. Você vai encontrar um pastor ungido. Você vai encontrar uma igreja que flui nos sinais, prodígios e maravilhas. Você não vai encontrar alguém que vai ter uma reunião vazia, onde alguém chega doente e volta doente. Não. Nossas igrejas são igrejas cheias do poder, cheias da graça, cheias do mover do Espírito Santo. Se você entrar doente, você vai sair curado. Se você entrar desanimado, você vai sair animado. Se você entrar pobre, você vai sair rico, viu? Fique empolgado, porque a atmosfera de Deus está nos nossos cultos. Temos homens e mulheres ungidos pregando a verdade do Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus. E nós estamos apoiados nessa suficiência. E a glória de Deus está manifesta sobre os seus. Eu te digo, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. As trevas nunca, nunca terão a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Pai Celestial, obrigado por cada um que está aqui. Obrigado por todos que estão nos assistindo agora. Eu declaro a tua bênção e favor se levantando sobre eles. Eu oro agora por qualquer pessoa que esteja debaixo de qualquer sintoma de enfermidade. Eu ordeno agora em nome de Jesus que essa doença deixe esse corpo agora. Em nome de Jesus, toda a dor no pescoço, toda a torcicolo, toda a dor, tudo que se refere a tendão, osso, juntas. Eu declaro em nome de Jesus a vida de Deus se estabelecendo agora. Eu falo contra todo câncer, eu amaldiçoo todo o câncer agora. Desde a planta, desde a raiz, em nome de Jesus. Isso não vai prosperar. Isso não vai ceifar a sua vida. Você viverá e não morrerá. E contará os feitos do Senhor. Algumas adversidades estão surgindo na vida, porque você tem se conectado muito ao natural. Mas esse é um dia em que você vai reviver, você vai reabrir os poços do sobrenatural. Os poços de cura, os poços de prosperidade, os poços de proteção divina. E você reconhecerá a suficiência de Deus. Você sairá de toda lógica humana e você vai se conectar
respeitar a lógica do céu. Se conecta a essa fonte inesgotável e sua vida andará em um padrão sobrenatural e divino. Esse é o dia, essa é a hora em que coisas sobrenaturais vão acontecer. Você não vai falhar. Você vai viver todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. E você andará debaixo de uma iluminação e debaixo da suprema grandeza do seu poder. Nada vai te faltar agora, nada vai te faltar no futuro, nada vai te faltar nas próximas estações. E eu declaro que todo o medo perde força agora. E você fica debaixo do espírito de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus. Amém.